E hoje, quinta-feira, nós temos o nosso quadro de saúde. Nós sabemos que a visão é um dos sentidos mais preciosos que nós temos e é essencial também para a nossa qualidade de vida. Infelizmente, essas doenças que existem podem afetar a nossa capacidade de ver, então também, consequentemente, afeta nosso modo de aproveitar o mundo ao nosso redor. E hoje nós vamos explorar uma dessas condições, o glaucoma. E para nos ajudar a entender melhor esta doença, que é silenciosa, mas traz também suas implicações, nós vamos receber o oftalmologista Dr. Marcos Massotti. Doutor, bem-vindo, um bom dia para o senhor. Prazer estar aqui de novo, um bom dia. Prazer é nosso, bem-vindo. Doutor, vamos conversar um pouquinho, conta para nós, o que é o glaucoma? O glaucoma é considerado uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. É um conjunto de doenças que pode levar à atrofia do nervo óptico e tirando a visão das pessoas aos poucos. Eu costumo dizer que o glaucoma é um ladrão silencioso que vai roubando a visão das pessoas. Entendi. E existem alguns tipos de glaucoma? Como que se dá a diferenciação de um tipo para outro? Como que a gente identifica? Como eu te falei, o glaucoma é um conjunto de várias doenças que vai culminar na atrofia do nervo óptico. O tipo mais comum do glaucoma é o glaucoma primário de ângulo aberto, que responde por cerca de 60 milhões de pessoas no mundo com esse tipo de glaucoma. É um dado alto, né, doutor? Muita gente, né? As estatísticas estão aumentando com o envelhecimento da população. Em 2020, as estatísticas eram aproximadamente 87, quase 90 milhões de pessoas com essa doença e muitos desses sem saber. Olha. Né? E a progressão, né, existe uma previsão que em 2040 vão existir quase 112 milhões de pessoas com o glaucoma. E o principal deles é o glaucoma primário de ângulo aberto. Certo. Doutor, e fala uma coisa para nós. Quais os principais fatores de risco, né, para o desenvolvimento do glaucoma? O principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a idade. A idade. A idade. Um dos mais importantes, porque acima de 65 anos a gente tem a maior incidência dessa doença. Hoje no Brasil, nós temos 3,5% da população maior de 45 anos com o desenvolvimento do glaucoma. Então, um dos segredos é que se você tem mais de 45 anos, você já precisa procurar um oftalmologista e começar a fazer um check-up voltado para isso. Lembrando que é uma doença silenciosa, ela não traz sintomas no começo. E as pessoas vão perdendo a visão sem sentir. A maioria dos diagnósticos, mais de 60% dos diagnósticos, é feito já numa fase avançada da doença, que é quando você começa a perceber alguma diferença no seu campo de visão. Entendi. É como se fosse fechando este campo de visão, seria isso? Exatamente. Isso é o grande problema. A visão central, né, quando você está me vendo aqui, mesmo com glaucoma, você vai conseguir enxergar meu rosto, você vai conseguir enxergar meu nariz. Certo. Mas você começa a perder lentamente a visão aqui da periferia. A periférica, né? E aí a pessoa não desconfia, porque é uma doença lenta. Sim. E ela vai progredindo devagarinho e você vai se acostumando, né? Quando você vai perceber, e ano passado eu peguei 2 casos bem graves de pacientes jovens, um com 48 anos e o outro com 49. Eles me procuraram dizendo que haviam perdido a visão fazia uma semana. Doutor, a semana passada minha visão embaçou. Quando Entendi. eu fui ver, já era um caso de glaucoma avançado. Ah, que pena, né? Muito e triste. o diagnóstico veio um pouco mais tarde, né? Exatamente. Doutor, e como que a gente faz para diagnosticar? Quais os exames? É de fácil acesso esses exames? Como que funciona? Sim, primeira coisa é procurar um bom oftalmologista da sua confiança. E não adianta ir no oftalmologista só fazer um exame de óculos, Certo. Não é isso. Tudo começa por um bom exame de fundo de olho, que a gente consegue observar as características do nervo óptico e daí desconfiar dessa doença.
Partindo disso, a gente submete o paciente a exames complementares, como, por exemplo, o campo visual, para medir a periferia da visão. A gente faz o exame de tomografia da retina e do nervo óptico para medir a espessura das fibras nervosas da retina. A gente também consegue ter sinais nesses exames. E a retinografia, onde a gente documenta os aspectos morfológicos do nervo óptico. E aí a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e vai concluindo se a pessoa tem glaucoma ou não. Antigamente, o glaucoma era conhecido pela doença que causava pressão alta no olho. Ah, eu já ia perguntar isso para o senhor, se a pressão pode interferir. Exatamente. Então, a pressão alta no olho é um fator que a gente chama hoje de fator de risco, né? É o principal fator de risco. Certo. Mas existem diversos tipos de glaucoma que não têm pressão alta no olho, mas mesmo assim o nervo óptico vai sendo atrofiado pela doença. Então, se o paciente tem pressão alta no olho, mais um indício forte de que ele pode estar com glaucoma. Mas a ausência da pressão alta não exclui a possibilidade da doença. Entendi. Doutor, os nossos telespectadores que nos acompanham mandaram uma pergunta para nós no nosso WhatsApp, vamos verificar. Sim, Carlos Siqueira, qual é a diferença entre colírios normais do dia a dia e os colírios usados para tratar o glaucoma? Os colírios normais do dia a dia geralmente são hidratantes, lubrificantes para os olhos. Certo. Né? Eles vão deixar seu olho mais hidratado, mais confortável, mais agradável, digamos assim. E os colírios de glaucoma, eles vão atuar em receptores celulares para reduzir a pressão ocular. Os colírios de glaucoma, eles agem como se fosse um sistema de chave e fechadura, em que eles ativam receptores dentro das células do olho e com isso diminui a pressão ocular. Cada colírio, então, tem a sua função específica. Exatamente. Mesmo dentro dos colírios de glaucoma, a gente tem diversos colírios diferentes que atuam de maneiras diferentes, com mecanismos de ação diferentes. Entendi. Tem colírios que vão diminuir a produção de humor aquoso, que faz a pressão subir. Tem colírios que vão facilitar a drenagem desse mesmo líquido. Então, no glaucoma, a gente tem 8, 10 classes de medicamentos diferentes, todos em colírio, né? Diferente dos colírios lubrificantes que vão hidratar para te dar conforto, vão clarear os olhos. Doutor, é importante ressaltar também a importância do risco, né, que a pessoa pode correr de usar o colírio inadequado, né? Muitas pessoas caem na automedicação, inclusive com os colírios. Isso não é muito bom, né, acontecer. Exatamente. Infelizmente, no Brasil ainda a gente encontra facilidade de comprar medicamentos sem receita. E o grande problema que eu vejo nisso é atrasar a sua visita ao médico. Exatamente. Às vezes o seu olho está vermelhinho, está desagradável, está ardendo, aí você vai lá na farmácia e compra um colírio clareador. Ah, mas não tem nada demais usar aquele colírio? Sim. Aí você vai pingar aquele colírio, vai te dar um alívio momentâneo e você vai falar, ah, tá, tô bem já, não precisa ir no médico. Aí você vai retardando um diagnóstico. E ainda mais com o glaucoma que é tão silencioso dessa forma, né? Muito silencioso. Pode prejudicar muito a saúde da nossa visão, né? Doutor, mais uma pergunta para o senhor. Existe cura para o glaucoma ou ele pode ser apenas controlado? O glaucoma não tem cura. A grande arma que nós temos contra o glaucoma é o diagnóstico precoce. Se a pessoa faz o diagnóstico cedo, a gente vai tratar através de colírios, através de tratamentos com laser ou até mesmo cirúrgicos e vai impedir que a doença avance. Então o tratamento ele é importante que seja cedo, porque ele não consegue te devolver as perdas. Entendi. Mas ele vai impedir com que você piore. Então qual o segredo? Diagnóstico precoce. Existem algumas pessoas que têm mais risco. Por exemplo, pessoas com descendência africana. Entendi. Têm 8 vezes mais risco de desenvolver glaucoma de ângulo aberto. Os pacientes que têm descendência asiática, né, eles têm mais chance de desenvolver glaucoma de ângulo fechado.
Um dado relevante que eu achei interessante para trazer aqui para a família dos devotos é que as mulheres têm predominância de glaucoma de ângulo fechado, que é um tipo bastante grave de glaucoma. Dos diagnósticos de glaucoma, principalmente com mais de 65 anos, 55% das mulheres têm 55% dos glaucomas de ângulo aberto são mulheres. Entendi. E mais de 80% dos glaucomas de ângulo fechado também são mulheres. Então elas têm mais um motivo para procurar um exame oftalmológico precoce. Lembrando que não pode ser um exame oftalmológico só para o óculos. Para tratar ali a deficiência da visão, né? Tem que ser uma coisa de fundo de olho, mais específica, né? Um check-up importante, bem feito, detalhado. Perfeito, doutor. O senhor traz dados muito importantes para nós. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui no nosso programa Família dos Devotos. Fica o convite para o senhor voltar mais vezes. Nós temos um tempo, às vezes, limitado, porque o assunto vai longe, muito grande, né? A gente teria muito mais coisas para falar, mas muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder contribuir e estarei sempre aqui com vocês. Isso mesmo, doutor. Deus abençoe. Muito obrigado.